Livro A Arte da Intercessão, de Kenneth Hagin. Capítulo 15. O que é orar no Espírito? A oração de intercessão pode ser feita de duas maneiras. Primeiro, com o seu entendimento, no seu idioma. Segundo, no Espírito, em outras línguas. Visto que orar no Espírito é tão importante, inclui este capítulo que abrange um esquema mais amplo do que a intercessão. O que é orar no Espírito? Efésios capítulo 6, versículo 18 diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nesse versículo, o que significa orar no Espírito? Enfrentei essa pergunta há muitos anos como pastor batista. De alguma maneira, eu sabia no meu íntimo que, fosse o que fosse, eu não estava praticando. Eu queria saber e perguntava para todo mundo: você quer saber como a maioria das pessoas definia orar no Espírito? Elas acreditavam que era orar com um pouco mais de energia, vigor e vitalidade. Além disso, a declaração de Judas escrita aos cristãos deixava-me perplexo. Judas, versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Perguntei a mim mesmo: o que é orar no Espírito Santo? Independentemente do que fosse, eu sentia que não estava praticando. Ora, minha cabeça me dizia que eu estava orando em Espírito e no Espírito Santo, mas meu coração me dizia: você não está fazendo. Então propus-me a descobrir o significado preciso daquelas expressões. Pensei: foi Paulo quem escreveu aos Efésios e mencionou a expressão orar no Espírito. Será que ele chegou a escrever algo mais em outro texto a respeito de orar no Espírito? Se fosse assim, ele estaria referindo-se à mesma coisa onde quer que tenha escrito a respeito. Comecei, pois, a consultar os textos paulinos que se referiam a essa expressão. A concordância me levou a 1 Coríntios 14. Aconteceu que eu me aprofundei muito no capítulo 14 de 1 Coríntios. No primeiro domingo de cada trimestre, eu pegava o capítulo 11 antes de tomarmos a Santa Ceia. Depois pulava o capítulo 12 e falava a respeito da ressurreição no capítulo 15. Tinha medo dos capítulos 12 e 14. No entanto, percebi que se fosse para eu ficar sabendo a respeito de orar no Espírito, teria de consultar aquele capítulo, pois foi ali que Paulo discutiu isso. Descobri que o apóstolo disse, 1 Coríntios 14, 2: porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Em espírito fala mistérios. Aí estava. Ora, se falar em línguas é orar no Espírito de acordo com o capítulo 14 de 1 Coríntios, logo quando Paulo escreveu a respeito de orar em Espírito em Efésios 6,18, ele se referia à mesma coisa. Agora preste atenção. 1 Coríntios 14, 14 e 15. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Leiamos esses versículos na Bíblia ampliada. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14 e 15. Porque se eu orar em outra língua, língua desconhecida, o meu espírito, mediante o Espírito Santo em mim, ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, não produz frutos, nem ajuda a ninguém. Que farei, pois? Orarei com o meu espírito, pelo Espírito Santo em mim, mas também orarei inteligentemente com a minha mente e com o meu entendimento. Cantarei com o meu espírito, pelo Espírito Santo dentro de mim, mas também cantarei inteligentemente com a minha mente e com o meu entendimento. Paulo disse: orarei com o meu espírito, orarei com o meu entendimento. Ele afirmou que ele o faria. Se orar em línguas não é para nós hoje, não há uma maneira de fazermos isso, porém temos uma natureza espiritual. Assim precisamos orar não somente com a nossa mente. O apóstolo se referiu a dois tipos de oração, a mental e a espiritual. A primeira é aquela feita com entendimento. O mundo eclesiástico, de um modo geral, tem procurado durante bastante tempo arranjar-se com essa forma de orar. No entanto, não seremos bem-sucedidos com a oração mental por si só. Por que não?
A palavra de Deus dá a resposta em Romanos 8:26. Há ocasiões em que não sabemos orar. Em tais situações seria impossível a oração mental realizar a tarefa sozinha, sendo necessária também a espiritual. Ela é feita com seu âmago, em expressões vocais, em uma língua desconhecida, e às vezes com gemidos. Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nem sempre entendemos a situação inteira do assunto pelo qual oramos, mas o Espírito Santo compreende tudo. Quando permitimos que Ele ore por nosso intermédio para nos ajudar em nossa vida de oração, recebemos respostas surpreendentes às nossas intercessões. Todo cristão cheio do Espírito Santo pode confiar que Ele o ajudará a interceder no Espírito em outras línguas. Esse é o nosso assunto. Quero, porém, mencionar alguns outros benefícios e usos da oração em línguas. Orando em Espírito e engrandecendo a Deus. Atos 10:46 parte A. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Orar em línguas é uma maneira de engrandecermos o Senhor. Durante muitos anos como pastor, eu orava, passava horas maravilhosas fazendo isso. Ia ao estábulo e subia até o palheiro a fim de orar. Eram incríveis os períodos de oração naquele lugar. Mesmo assim eu saía decepcionado, apesar de ter sido abençoado. Procurava dizer ao Altíssimo o quanto eu o amava, usava todos os adjetivos que tinha à minha disposição para contar a Deus o quão maravilhoso Ele é. Esgotava o meu vocabulário e saía daquele lugar achando que eu não dissera aquilo que queria dizer. Meu espírito se considerava ludibriado. Embora minha cabeça não tivesse consciência disso, ele queria orar também a parte do meu entendimento. Uma das coisas que mais valorizo em relação a ser cheio do Espírito Santo é orar em línguas. Desde 1937, ao receber a plenitude do alto, tenho adorado a Deus e me comunicado com Ele, orando e cantando em línguas todos os dias. Nunca mais saí do lugar da oração, sentindo que não dissera aquilo que queria, pois o meu espírito fora capacitado pelo Espírito Santo, que em mim habita, para dizer aquilo que desejava. Se você ainda não está agindo assim, convido-o a ter a experiência de se comunicar com o Pai de forma sobrenatural. Ele quer fazer muitíssimo mais para você. Conheça a alegria de ter comunhão com o Senhor em seu interior. Orando em espírito para edificar a si mesmo. Judas versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. 1 Coríntios 14:4 parte A, revista atualizada. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Há um momento em nossa vida de oração em que não é o caso de orar em outras línguas em favor de outra pessoa. A oração em línguas é exclusivamente um meio de autoedificação. Essa fase nos ajuda espiritualmente, levanta-nos por dentro. Todos nós precisamos desse tipo de oração. Não podemos edificar o próximo a não ser que nós mesmos tenhamos sido edificados. Dedique tempo à sua edificação, orando no Espírito Santo, em outras línguas. As coisas espirituais são semelhantes às naturais. Jesus se referia ao mundo natural para explicar o sobrenatural. Nas coisas terrenas, ninguém será perfeito nem ágil em qualquer profissão, sem se esforçar para desenvolver sua capacidade. No futebol, por exemplo, o bom artilheiro não chega a essa posição sem que tenha bastante prática com a bola. De igual maneira, as coisas do Espírito não caem sobre nós como cerejas maduras da árvore. Não seremos peritos nelas sem dedicarmos tempo para isso. Orando em espírito para descansar. Isaías 28, 11 e 12. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Orar no Espírito e orar em línguas é um descanso, é uma experiência contínua para nos ajudar a adorar a Deus incessantemente. Enriquece a nossa vida em termos espirituais e nos capacita a ajudar os outros e cooperar com o próprio Deus na consumação da sua obra na terra mediante o ministério da intercessão.